Paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Jesus abençoe a vida de vocês. Estou com a Bíblia aberta aqui em João 4, aonde a palavra do Senhor diz assim: ainda que Jesus mesmo não batizava, mas o seu discípulo deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era ali necessário passar por Samaria. Foi, pois, uma cidade de Samaria chamada Sicã, junto da cidade que Jacó tinha dado ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe: Jesus, dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. E disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceres o dom de Deus e querer, e o que te disser, dar-me de beber, tu lhe pedirás, e ele te dirá água viva, e ele te dará água viva. E disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens como que retirar o poço? É fundo, onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água terá sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água e jorrará para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e que agora tens, o que tens não é teu marido. Jesus disse-lhe com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê em mim, que a hora vem, em que vem neste monte, nem em Jerusalém adorarás o Pai. Vós adorais o que não sabeis, e nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais adoradores, que assim adorem Deus em espírito. Importa que os que adoram, adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias que te chama, o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Glória a Deus. Eita, Jesus poderoso. Que poder é esse? O Senhor sabe de todas as coisas. Ele sabe de tudo, né, meus irmãos? Aqui esta mulher, né, encontrou Jesus lá naquele poço, sentado, né? Pediu a ela, né, água para beber. E ela se surpreendeu
porque Jesus conversou com ela. Porque ninguém daquela cidade falava, né, com ela por ser uma mulher samaritana. E Jesus deu ouvido à voz dela. Ela não conhecia Jesus. E ela perguntou a Jesus como era que ela fazia para beber daquela água, né? E aquela água fosse viva dentro dela. E para que ela não pudesse mais voltar lá para poder tirar água daquele poço. Ela não entendia que a água viva, né, era Jesus. Ela, claro que daquela água, ela sempre vai ter sede, se ela não tiver a fonte de água viva, que é Jesus. Ela sempre ia ter sede. Mas não era daquela água que o Senhor estava falando com ela, né? A água era o poder de Deus, era servir Jesus, era ter Jesus na vida dela. Então, ela ali, ela achou até diferente, né, de Jesus falar com ela. Jesus, como ele ama todos, né, não olha para o defeito, né, de alguém, pelo erro. Ele vê, mas ele não aponta, ele não condena, até que venha para ele, para que venha se limpar de tudo aquilo. Quando se permite, a gente se permite para Cristo. Cristo aceita a gente do jeito que a gente é, mas a gente não permanece do jeito que a gente estava. Ele nos limpa, né? Nos purifica, nos transforma. Então a gente passa, né, de ser aquela pessoa que foi para Jesus sujo e passa a ser limpo. Aqui esta mulher, ela nem sabia, ó, como Jesus é. Jesus sabia, né, dos homens que aquela mulher teve, e nenhum era dela. Mas Jesus não foi diretamente apontando ela, os erros dela, os pecados dela. Jesus sabia. Mas Jesus já usou de estratégia de fazer uma pergunta a ela. Tanto que Jesus disse a ela, quando ela falou, Jesus já fez a pergunta a ela, a proposta a ela já sabendo, mas Jesus não condenou ela por ela estar errando. Quando Jesus disse, vá lá e chama seu marido e venha. E ela já disse, né, que não tinha marido. Aí Jesus disse, aqueles 3 que ela tinha, nenhum era dela. E o que ela estava também não pertencia a ela. Quer dizer, aquela mulher, meus irmãos, era uma mulher pecadora, vivia na prostituição, porque uma mulher que já teve 3 maridos, que não era dela, ela não era uma mulher limpa, era uma mulher cheia de pecado. Era uma mulher que vivia na prostituição, vivia no erro. Mas Jesus, ele não foi diretamente para ela, não foi logo acusando ela, que ela era pecadora, que ela estava errando, que ela estava com o marido que não era dela. Jesus simplesmente fez uma pergunta a ela, mandou ela trazer o marido dela. E ela já confessou, né? E aí Jesus disse, nem os 3 que você teve era seu, nem o que você tá é seu. Então, ela se surpreendeu. Aí ela ficou surpresa, como é que ele sabe? Como é que ele sabe que eu tive, se eu nunca vi ele por aqui, nesse poço? E ela estranhou. Como é que ele sabe que eu tive 3 maridos que não era meu? E o que eu tô também não é meu? Aí ela veio reconhecer que ele era um profeta, né? Um homem de Deus, o filho de Deus. Ela veio reconhecer que ele era um profeta. E ela falou, como é que eu faço, né, para beber desta água e nunca mais ter sede? E Jesus disse a ela o que ela tinha que fazer. E ali ela obedeceu. E ela saiu dali outra mulher. Ela saiu dali outra pessoa. Então, meu irmão, quando tem alguém que está no erro, que está no pecado, né? Ele só permanece no erro, só permanece errando, no pecado, na prostituição, enquanto ele não conhece Jesus. A partir do momento que ele conhece Jesus e deixa essa água correr dentro dele, esta água viva, nunca mais ele vai
vai ter sede, porque ele tem Jesus. Ela nunca mais vai errar. A partir do momento que ela deixa Jesus entrar na vida dela, que ela deixa Jesus trabalhar na vida dela, nunca mais ela vai ser aquela pessoa que ela era. Ela vai ser uma pessoa mudada, transformada, né, pelo Senhor. E o Senhor, ele ama a todos. Ele quer quem venha para ele assim mesmo, doente, caído, né, errando, pecando, porque quando vem para ele, ele não deixa do jeito que veio. Ele transforma aquela vida. Jesus é tão bom, que a palavra aqui que ele disse para esta mulher, essa samaritana, ela saiu dali e foi alegre, foi para outra cidade, foi contando para todo mundo o que Jesus fez com ela, o que Jesus falou com ela. Ó a diferença de quando a gente conhece Jesus. Ó a diferença que quando a gente sai do pecado, né, do erro, que se converte, que deixa Jesus trabalhar nas nossas vidas, a gente passa a ser testemunho vivo para glorificar o nome de Deus. E ali ela saiu dali, foi para outra cidade falando para todo mundo que Jesus, que ali era um profeta, era o Filho de Deus. Olha o que Jesus fez na vida dessa mulher, dessa samaritana, mudou a vida dela. Apenas uma palavra, né? O Senhor mudou a vida dela. Quando ela entendeu o que Jesus ali disse para ela, ela tomou aquela palavra para ela. Ela ali tomou posse da palavra do Senhor. E ali ela saiu dali feliz da vida, saiu dali contando testemunho, indo de uma cidade para outra, espalhando para todo mundo quem era Jesus, o que Jesus fez ali. Glória a Deus, os filhos de Deus, os servos de Deus têm que ser assim. Temos que ser testemunho vivo, temos mesmo que contar os testemunhos, as coisas que Deus faz nas nossas vidas. A gente não pode guardar para nós, né? A gente tem que dividir mesmo, contar, para que o nome de Deus venha a ser glorificado, porque toda a honra e toda a glória é para Deus. Então a gente não pode ficar com as coisas que Deus faz nas nossas vidas para nós mesmos. Temos que repartir sim, para aumentar a fé dos irmãos, né? Imagine, meu irmão, se Jesus naquela hora fosse um ser humano, igual o ser humano, que acusa, que aponta, que olha para um defeito de uma pessoa, vê pelo um comportamento de uma pessoa, já fica comentando, né? Já fica apontando os erros, vendo primeiro os erros, não pensa em ir lá dar uma palavra de conserto, uma palavra, né, de fé, já vai olhando, né, e criticando, condenando, apontando os erros dos outros. Se Jesus fosse um ser humano aqui, fosse um hoje, como nos dias de hoje, que chegasse para ela e não quisesse nem falar com ela, porque ali, se fosse o ser humano, ia dizer que ela era até uma mulher, né, qualquer, por estar fazendo coisa errada, por estar com um homem que não era dela, né? Mas Jesus não, Jesus se compadeceu, sim. Jesus foi lá para salvar, foi estratégia Jesus sentar naquele poço, porque Jesus sabia que ali todo dia ela ia buscar água ali naquele poço e as pessoas não dirigiam a palavra para ela, quer dizer, ignorava ela, rejeitava ela por ela ser samaritana, por ser uma mulher errada, por estar errando, por estar, né, fazendo coisas que não agradavam os olhos daquelas pessoas ali, pelos erros dela. E ela era como se fosse uma pessoa rejeitada. E de repente ela vê um homem sentado ali, né, ao redor do poço, pedindo água a ela. E ela estranhou, porque ninguém nunca dirigia a palavra para ela. E foi nessa palavra que Jesus disse a ela que ela, né, serviu a Jesus, obedeceu ali aquela palavra, tomou posse da palavra. E muitas vezes tem gente, né, tá no erro e precisa ouvir uma palavra assim, uma palavra de incentivo, uma palavra de fé, uma palavra de apoio para que venha sair do erro. Porque Jesus, ele transforma, Jesus, ele muda a vida de qualquer um. Basta a gente querer deixar Jesus trabalhar nas nossas vidas. E Jesus não está buscando gente, ele
ele veio para os doentes, ele veio para os caídos, ele veio para esse tipo de gente assim, que é para ele levantar, para que o nome dele venha a ser glorificado. Amém, meus irmãos? Glória a Deus por isso. E ali, aquela mulher saiu glorificando o nome de Deus. Quantas pessoas, né, meus irmãos, está no erro, está no pecado, está na prostituição, e as pessoas muitas vezes rejeitam, não fala de Deus para ela, né? Às vezes uma palavra ali, né? Tá precisando ouvir uma palavra e muitas vezes ela não tem uma palavra de alguém, de um servo de Deus. Quantas pessoas estão no erro? Ou quantas pessoas estão no erro e tem medo, né? De falar o que está fazendo, pensando que as pessoas vai condenar, vai apontar. Mas Jesus não. Jesus aqui, ele chama para ele quer do jeito que tiver. Jesus, ele não exige que você venha para ele todo arrumadinho, todo engravatado, todo com roupa social, sapato social. Não, Jesus te quer do jeito que você está. Vinha para Cristo do jeito que você está, sujo, pecando, fazendo errado. Pode vir mesmo, que Jesus vai te receber do jeito que você estiver. Mas pode ter certeza que ele não vai te deixar do mesmo jeito. Esta mulher aqui, esta samaritana, era uma mulher errada, era uma mulher pecadora, se prostituía assim, porque uma mulher que tinha 3 maridos e nenhum era dela, fazia coisa errada assim. Mas Jesus não olhou para ela com um olhar de condenação, com um olhar de julgamento. Jesus foi ali, deu uma palavra, falou para ela o que ela precisava ouvir, para ela sair daquela situação, né? E aí ela saiu dali feliz da vida, contando testemunho, espalhando para todo mundo que era que Jesus estava falando, o que Jesus fez com ela. Então a gente, servo de Deus, a gente tem que ser assim, né? Espalhar a palavra de Deus, falar sim das maravilhas de Deus, chegar até essas pessoas que estão precisando, né? De uma palavra de fé, de uma palavra para levantar, para curar. Temos que ser sim, temos que ser esse servo de Deus fiel. E o Senhor aqui diz que a gente tem que adorar Ele em espírito e em verdade, que o Senhor está à procura de verdadeiros, sim, adoradores, que a gente tem que adorar Ele em espírito e em verdade. Vamos sim adorar o Senhor, sim, em espírito e em verdade, né? Porque o Senhor está procurando pessoas assim, que adore de verdade. Glória a Deus, né? Palavra abençoada da parte de Deus para a vida dos meus irmãos. Que Jesus continue abençoando a vida de vocês grandemente. Todos vocês que estão inscritos nesse canal. Que o Senhor continue curando, abençoando a vida de vocês. Eu tenho uma irmãzinha da Angola, minha irmã, Jesus abençoe sua vida, minha querida. Eu já te adotei nas minhas orações. Você, minha irmã, que contou, que me conheceu hoje através do canal, que foi curada, minha irmã, de um câncer, como Deus é fiel. Glória a Deus, minha irmã, que você voltou enquanto foi tempo. Foi a melhor decisão que você tomou na tua vida, minha querida. Continue firme no Senhor Jesus. Ele salva, Ele cura. Olha o poder dele na tua vida. Ele te curou e Ele vai continuar te dando força para vencer a cada dia. Que o Senhor continue te fortalecendo, viu? Eu também vou te adotar nas minhas orações. Que Jesus continue abençoando a vida de vocês, de cada um de vocês. Amém? Eu fiquei muito feliz de você estar tomando posse da palavra de Deus, estar sendo abençoada pela palavra. Que cada um de vocês aqui toma posse da palavra, da parte de Deus, que o Senhor vai continuar abençoando a vida de cada um de vocês. Que Deus seja glorificado neste dia. Muito obrigada. Que o Senhor Jesus continue dando graça a cada um de vocês. Fica com Deus.